Vou falar especificamente sobre direitos animais. E fiz umas anotações aqui, dividi em 3 partes. A primeira parte seria uma questão de definição, né, de terminologia, né, como definir precisamente o que é isso que a gente quer instituir, a primeira coisa, e não distorcer. A segunda parte diria a respeito à situação atual, né, o que as pessoas entenderiam, né, por direitos animais, a legislação animalista, né, bem-estarista, né, em que pé está a situação, né, que a gente quer mudar. Né. E por fim, o que nós queremos, né, especificamente, né, que o Jorge já apresentou bastante coisa, então posso dar aqui só uma pincelada, e o que é possível fazer dentro disso, né, nos 2 sentidos, né, tanto no sentido de mudar a sociedade, né, quanto nas nossas limitações tecnológicas, até que mais tarde E outra parte seria como fazer, né, que o Bruno vai dar conta, que como atuar, como ser um representante dos verdadeiros, né, direitos animais. Pode parecer presunçoso, né, da nossa parte, né, mas terminologicamente falando é isso, direitos. Então, vamos para a parte de definição. O que seria um direito? Eu tenho um direito. Um direito seria um modo, uma ferramenta, uma muralha assim, para te proteger, para proteger os seus interesses contra a voracidade dos interesses alheios, né? Das pessoas que podem pensar, veja bem, o que é um direito, elas podem refletir sobre isso. Essas pessoas que podem pensar no que é um direito, podem entender o que é um direito, elas são chamadas de agentes morais. Então existe até um ditado, assim, né? Quem só tem direitos, é muito disseminado, tão disseminado quanto falso, né? Só tem direito aqueles que podem ter deveres, que têm deveres, né? Então nada menos verdadeiro, né? Especialmente muita gente alega isso contra a extensão que a gente propõe dos direitos para os outros animais. Como eles são incapazes de entender conceitualmente que é um direito, né? Eles não poderiam se beneficiar desses mesmos direitos. O direito estaria restrito só aos membros da nossa espécie que são os únicos que podem entender este conceito. Né? Mas se a gente pensar bem, né, não precisa nem pensar muito bem, dentro da nossa própria espécie, né? Opa! Dá a palavra um pouquinho com uma violação do nosso direito. Então. Parou. No caso dos ovos. Não, é pamonha. Sorvete. Manda ver, Cláudio. Tipo de sorvete, desculpa a repetição. Então, fecha aí, por favor. Ele parou aqui, né? Veio pra... Ele viu bastante gente e a gente quer sorvete também. A gente vai querer sorvete. Entendeu? Então, a questão, para essa tese dita contratualista, né, o direito ele ficaria restrito tanto aos seus proponentes, né, quem só teria direito quem poderia conceber o que é o direito. Mas essa proposição, essa ideia, ela falha mesmo dentro do âmbito da nossa própria espécie, né, porque existem seres humanos, né, que são chamados assim os casos marginais, assim, no sentido filosófico, assim, né? Não, que estão à margem do que é um ser humano comum, do que eles teriam algum defeito de fabricação, assim, entre aspas, seres humanos que não poderiam se expressar por uma série de razões, ou nasceriam assim, ou adquiriram por acidente alguma doença, né? Então eles não perderiam essa capacidade de refletir sobre as coisas, né? Então nós poderíamos nos perguntar, né, se o direito, se o fato de você ser um paciente moral depende do entendimento do que é um direito, eles obviamente perderiam esses direitos, porque eles passariam a não compreender o que é um direito. E nada mais falso, pelo contrário, porque são os mais vulneráveis, essas pessoas são mais vulneráveis do que a maioria das pessoas, e elas precisariam ter os seus direitos mais resguardados possíveis, né, contra a exploração. Então, vejamos bem, este emprego dos direitos animais, quando a gente fala, seria isso correto, né? Por que a gente coloca animais? Né? Muita gente até poderia acusar nosso movimento, a gente fala tanto, né, contra a campanha de um tema só, que é tão malfadada, você faz contra o casaco de pele
Então você dá a entender que o couro é uma coisa um pouco menos pior, assim, uma coisa um pouquinho mais aceitável. E alguém poderia apontar, não, a sua campanha a favor dos animais é uma campanha de tema só. Você está insistindo nessa tecla que os animais têm direitos e não fala dos direitos humanos, etc, blá, 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 blá. Só que a questão não é essa, de um tema só. Na verdade, o que a gente está fazendo? Como essa questão sequer chega a ser levada a sério no dia de hoje, né? A questão dos direitos humanos todo mundo entende, né? É difícil ter um país que tem uma legislação anti-direitos humanos, sei lá, se o Estado Islâmico escrever uma Constituição, se precisar, né? Estiver baseado no Alcorão. Então, no papel, os direitos humanos são reconhecidos, né? Mas ainda temos um monte de problemas de direitos humanos no mundo, é muita coisa a se resolver. Mas já chegou o entendimento que é errado. Então, seria uma aberração o país começar a legislar, um país racista como a África do Sul foi até a década de 90, né, do século passado. Mas a questão dos direitos animais, isso não ocorre, infelizmente, né? Então, sequer é considerado um problema. Então, cabe a nós divulgar, por isso a gente enfatiza direitos animais, né? Mas, primeira coisa, ele não excluiria os seres humanos do direito, ele só incluiria os outros animais, né? Então a gente ressalta muito, né, a questão dos animais humanos, os animais não humanos, e até meio desajeitado, né? A gente faz assim, não sei porque não descobriram outra terminologia melhor, né? Porque animais caninos, animais pequenos, sabe, é uma coisa... E até animais, né, uma coisa complicada, assim, se você entende um pouquinho mais de biologia, assim, gosta, sabe que certos animais não têm sistema nervoso, esponja, né? Então uma terminologia mais apropriada seria direito dos seres sencientes, né? Daí seria muito grandiloquente, né? Senciência, teria que explicar o que seria senciência, né? E acredito que todos saibam, né, que senciência, né? Mas seria a capacidade de um ser ter interesses, né? Ele é capacidade de sofrer e de desfrutar da vida, né? Ele teria em maior ou menor grau, né? Porque a senciência também apresenta graus, mesmo dentro dos seres humanos, né? Eu posso ser cego, mudo, surdo, né? Não sei, e ainda ser senciente, ou ter uma doença, não tenho dor, veja só, né? A dor, embora seja mais lembrada como um dos componentes da senciência, né? Sua capacidade de sentir dor, você pode ser senciente sem sentir dor, ter uma mente, né? Ter uma doença horrível, que é a de não sentir dor. Você sente, a dor é uma defesa, né? Então tem essa doença rara que as pessoas têm que se mudar de posição, para não... a dor serve para avisar que alguma parte do seu corpo está sendo danificada, né? Então, é um aviso para você sair dessa situação, escapulir dessa situação, né? Então, mas não é uma pré-condição, né? Embora seja um dos fatores mais alegados, a dor não é uma pré-condição para a senciência. Eu preferiria, de tudo isso que eu falei, a terminologia simplesmente direitos. A gente vai falar direitos, porque um ser não senciente não pode ter direitos, né? Você não pode... você pode falar assim num direito de um objeto assim, de um modo indireto, né? Que se você destruir um objeto pode afetar o seu dono, assim, um direito real, né? Em termos jurídicos, mas é cabível falar de direitos no caso de seres, quando se aplica a seres que têm interesses a serem violados ou não. Bom, mas quem instituiu isso? Como surgiu o direito, né? Porque o direito é um atributo da natureza, estava uma essência platônica, que um belo dia todo mundo se reuniu, nós cansamos de comer e matar uns aos outros, né? Vamos fazer um contrato, né? Aquela tese de Rousseau, né? Que claro que ele usou figurativamente, né? E todos pararam e acharam melhor unir forças ao invés de lutar cada um por si, né? E instituíram o direito, assim, um belo dia, do nada, né? E claro que as coisas não funcionam assim, né? Então a gente tem que voltar mais atrás do ser humano e pensar que existiria, assim, forçando um pouco a barra, um proto-direito, né? Tem certos animais que são necessariamente sociais, né? Eles precisam ser sociais para sobreviver. Não sobreviveriam isoladamente, né? Tem muitos casos. Tem animais, a gente pode pensar até na sociedade assim, dita perfeita, né? Das formigas, abelhas, né? Que eles não vivem sem... Cada um tem um papel determinado geneticamente, eles cegamente vão se proliferando, né? Mas existem gradações, né? A gente pode traçar desde os cardumes, né? Os animais se juntam, né? Para melhor se proteger.
Não que isso seja consciente, né? No começo, nesses certos animais, é tudo programado geneticamente, né? Ele não tem memória para aprendizado, nada. Mas em certos grupos animais já começam certos agrupamentos, você tem comportamentos, assim, tem o macho dominante, então existe certas regras, assim, entendeu? E o ser humano, a partir do momento que ele dominou a linguagem, né, que o ser humano moderno, ele surgiu há 200 mil anos, né, com o esqueleto, o corpo, né, moderno. Só que o comportamento moderno, né, a possibilidade de você falar, pensar simbolicamente, surgiu mais tarde, com 50 mil anos atrás, né, isso que evolucionou realmente, fez com que crescesse esse abismo entre os seres humanos e os outros animais, né. Então, a partir desse momento, ele tinha ferramenta para criar abstratamente o que seria um direito, né? Então, começou a viver em grupos, né? Estabelecer papéis sociais, sei lá, tem um chefe, né? No começo, um grupo caçador-coletor, né? Que as relações são mais horizontais, né? Mais democráticas, né? Mas mesmo assim tem um líder, né? Normalmente, né? E no momento que o ser humano ele começou a se fixar, descobrir a agricultura, né, começou a criar bens, começou a ter excedentes de bem, a população começou a explodir, se inventou, né, o Estado, houve a necessidade de criar um corpo assim mais amplo de leis, né, justamente para regular a posse, né, porque o ser humano passou a ter bens, né, plantações, etc., né, e a relação entre os seres humanos, né, para criar esses códigos, né, os primeiros na Babilônia, né, 3 mil anos atrás. Então essa seria a origem assim, tradicional do direito, assim, especificamente falando, né, e tudo escrito, bonitinho, né. Mas o direito, defendo aqui que ele é intrínseco ao animal social, né, o comportamento em relação ao outro, né, para uma finalidade comum. Então, todos que estão fora desse âmbito da sociedade são considerados meio que párias, assim, né? Eles estão fora do nosso grupo, né? Outro bando em relação ao outro, né? Então, eles são nossos inimigos naturais, né? Eu posso, sei lá, até escravizar, né? No momento que eu me fixei, tenho a possibilidade de controlar, criar um exército, né? E controlar uma população escrava, eu posso fazer isso. Então, durante toda a história da humanidade, né? Se criaram coisas que atualmente abominamos, né, que foram abolidas muito pouco tempo atrás. Se você considerar 5 mil anos de direito, né, só 200 anos atrás se aboliu a noção de que certos seres humanos eram propriedade dos outros, né. Então, a questão do direito das mulheres também, né, que a mulher sempre, dificilmente uma sociedade foi matrilinear, assim, que a mulher chefiaria assim, a herança. Isso mais por uma questão biológica, mas nós, com o nosso raciocínio, podemos superar tudo isso, né? A questão das diferenças, né? E chegamos à questão da igualdade total entre os seres humanos, né? Então, desde a Revolução Francesa, né? Que foi feita por brancos, né? Europeus, né? E depois foi espalhando, né? A gente já tem esses conceitos de igualdade, né? Então a gente se pergunta, nós, defensores dos animais, por que não ir mais adiante, né? Por que ficar restrito só à nossa espécie, né? Se você parar para raciocinar, espécie é um conceito assim válido, aparentemente sim, né? Porque eu sou muito diferente do chimpanzé, que é nosso primo mais próximo, não posso me reproduzir com ele, né? Não sei se alguém já... Mas se você rastrear todos os nossos ancestrais comuns, se existisse um contínuo de descendentes, né? Todos os intermediários, onde a gente traçaria o limite, né? Será que espécie existiria nesse sentido, né? Tem uns exemplos pontuais em biologia, né? Tem certos animais que eles vão mudando ao redor do globo. Umas gaivotas que vão ficando com asa cinzenta, daí chega no outro extremo e não consegue se reproduzir, né? Mas nesse meio ela se transforma em uma única espécie. Então todos são originários de um mesmo organismo vivo, né? Todos têm o mesmo DNA, tudo. Então a gente faz essa distinção entre espécies porque nossos parentes intermediários são extintos, né? Mas onde a gente colocaria o limite, né? Por exemplo, esses seres humanos que seriam anatomicamente modernos, né? Então de repente teriam um fígado sobrando para quem precisasse, né? Mas não seriam conceitualmente modernos, né? Eles não teriam as capacidades neurológicas dos seres humanos atuais, né? Poderiam ser usados como coisas, né? Como alegam aqueles defensores, de só quem tem raciocínio abstrato pode ser usado, né? Então fica a questão, né? Então essa é a origem do especismo, né? Por estar muito distante dos outros animais, né?
por sermos a única espécie que tem essa excepcionalidade, né, eu reconheço, de pensar sobre o mundo, modificar radicalmente, né, até a nossa estrutura genética. Então, a distância assim, é absurda, reforçada por religião, por dogmas religiosos, né, então é uma coisa muito difícil de erodir. O especismo, ele é a discriminação, o tipo de preconceito mais disseminado na humanidade. Não existe ainda, até sexismo, tudo cai por terra. Em relação ao especismo, todo ser humano, do mais privilegiado até o mais oprimido, o cara que quer explorar o cavalo na carroça lá, ele é especista, profundamente especista. Então a gente tem esse enorme desafio pela frente. Bom, a situação, o item 2, né, a situação atual dos direitos ditos animalistas, né? Então, muita gente, né, o Jorge mesmo falou, aproveita, né, procura aproveitar algumas brechas na lei, assim, vamos usar o que nós temos em favor dos animais, até de abolir certas práticas. Por exemplo, a gente pega aquele artigo da Constituição que versa sobre a proteção da fauna e da flora, né? E não questionamos, obviamente é antropocêntrico, né, ele quer preservar a natureza, assim, né, para o uso futuro dos nossos netos, etc. E um capítulo específico em relação à fauna versa sobre a crueldade, né? Então, você não pode ser cruel com o animal se existirem outros meios, né? Você tem que ser aquele bem-estarista bonzinho lá que o Jorge mostrou, né? Que só quando é necessário, né? Mas aí tem um monte de falhas, né? A principal em relação ao nosso movimento, né, que a gente mais deveria insistir, inclusive, é em relação à alimentação, né? Não há necessidade de nos alimentarmos de produtos de origem animal, né? Então já cairia por terra essa necessidade. Então, mas só que é um costume, né, muito difícil de erodir. Porque um abatedouro é intrinsecamente cruel, né? Não no sentido das crueldades, claro, que são agravantes, essas crueldades, confinamento, o animal se sofrer, ter pouco espaço, etc., se estressar. Então eu sempre falo, né, uma coisa boa vocês falarem assim para as pessoas, que o ato de você privar o indivíduo da existência dele, que é a única que ele tem, ele é um indivíduo, nunca mais vai existir um sujeito igual a ele. O ato de você privar, mesmo que sem dor, sem nada, do jeito maravilhoso, ele tem uma vida maravilhosa, é intrinsecamente cruel, né? Então também se aplicaria assim essa questão da crueldade. E outra coisa da legislação brasileira, né, fora, não sei, tem uma legislação da década de 30, não me ative sobre isso, né, que os animais seriam titular de direito, mas veja só que coisa bizarra, na nossa lei, quem é o sujeito de direito no caso da crueldade em relação aos animais? São os animais que são vítimas da crueldade? Não. Este direito está tutelando o quê? Ele está protegendo o quê? O interesse da sociedade em não conviver com a crueldade. A sociedade tem horror à crueldade. Então, ao invés de ela proteger o direito do animal pelo animal, ela protege o direito do animal a não sofrer por nossa causa. Dele também é antropocêntrico, né? Então, eu tenho o direito de não ver o animal sofrendo. Então, essa é a razão verdadeira. Veja só que coisa, que absurdo chegou a essa situação, né? Então, você que atua dentro da lei, então a gente sempre tem aquela situação, né, que a gente sempre aprende, né, eu fiz direito, que você querer mudar por lei, né, de cima para baixo, é muito mais complicado. Você tem que fazer com que a lei mude de acordo, acompanhe as mudanças sociais. Então é esse que eu trabalho, isso que é o nosso objetivo agora. O nosso trabalho é necessariamente de base, né, você fala com as pessoas, procura de mudá-las, de modo que se crie uma massa crítica, e daí a sociedade mude aos poucos, né, e a legislação seja um reflexo dessa mudança, né. Mas existem leis eficazes que vêm de cima para baixo, o cinto de segurança, né, você é multado, existem algumas coisas pontuais, né, rodeios, assim, você pode fazer algumas coisas pontuais, assim, e não tenho nenhuma objeção, né, a não ser no caso que dê a impressão que é uma coisa pior do que as outras, mas não. Mas é um pouco... É uma utopia você achar que você vai mudar de cima para baixo. Você vai eleger uma bancada abolicionista. Primeiro que não vai eleger coisa nenhuma, né? Alguém que chegar lá na televisão no horário político, né, e falar sobre os direitos dos animais verdadeiros, vai assustar muita gente, né? Ao invés de falar, não, eu sou um protetor, aí é bom, aí angaria votos, tudo, né? Mais simpático, né?
Então é muito perigoso, né? Então a nossa sociedade ainda tem muito a caminhar, todas, aliás, do mundo, né? Mesmo as que são mais... que na Europa existem partidos... Não sei se tem bancada, Jorge, na Holanda, né? Não tem tanto. Do partido animalista. Né? Eles tendem, para não cometerem suicídio político, né? Eles tendem a fazer um discurso mais... de modo... Eles tendem sei lá, ou se bandear para o bem-estarismo, né? Ou amenizar, assim, dar um discurso mais bonitinho, falar sobre... coisas que a maioria da população concorda, né? Então investem assim em coisas mais pontuais, em práticas assim como o rodeio, né? Que existe uma diferença entre o rodeio e o bifinho fofo no prato, né? O rodeio você está lá e você presencia o animal sofrendo tudo, né? Mas mesmo isso pode ser fruto de condicionamento. Se você vai levado desde pequeno, você perde a sensibilidade. E é o mesmo caso do sujeito que está na fazenda, vê matar tudo. Então a gente tem a nosso favor que a maioria da população é urbanoide, né? Então não sabe, prefere não saber, então, e isso vai a nosso favor, né? Então a gente tem que mostrar, né, em algumas coisas gráficas até, né? Mas tem que ter cuidado também para não dar a impressão que o problema é o jeito, né, e não o abatedor em si. Então, bom, o que mais que eu tenho que falar aqui? Bom, o que a gente quer, né? Então, o que a gente quer é essa mudança, que todos os seres sencientes, eles sejam considerados como sujeitos de direito. O que seria isso? Eles teriam os direitos, pelo menos o direito de não ser tratado única e exclusivamente como recurso. Então, isso já seria o mínimo que a gente poderia fazer. E o veganismo é a prática desse discurso, né? O exemplo prático, né? É o mínimo. Na verdade, o veganismo é o mínimo, né? Muita gente parece que está num topo assim, né? Tem uns degrauzinhos, ovo-lacto, cheguei, não preciso fazer mais nada. Não, é o mínimo. Se você se declara defensor dos verdadeiros direitos animais, né? Seria um mínimo para você ter alguma coerência no que você está falando. Você é vegano, só que a gente pode ir além do veganismo em si, né? Mesmo o veganismo na nossa sociedade é impraticável, até para nós, assim, mas nós sabemos muito bem, né? E quando as pessoas ficam espantadas, né, que a comida parece que é um tabu, né, que você mexe com uma coisa muito profunda, a comida da mamãe, hábito arraigado, questão social, não todo mundo vai me achar estranho. Mas a parte da comida nós sabemos que é a parte mais fácil, né? Então, que é só que o alimento é perfeitamente fungível, né? Ou seja, a gente pode substituir por outro, né? Mas só que, como diz o Sônia Felipe, o especismo tem uma série de desdobramentos da exploração animal, né? Então, tudo que você for analisar, sei lá, nessa sala, nos produtos químicos, né, que se usou, tudo tem teste em animais, né? Tem subprodutos de origem animal, né? Então, mesmo nós chegarmos ao veganismo, ao não uso, existe uma longa caminhada pela frente, né? Toda a sociedade teria que concordar a respeito disso, né? Então, é uma luta assim que vai chegar, não sei como é que vai ser, né? Se vai ser como o movimento da escravidão, né? Que vai se formar uma massa crítica e vai ter um efeito dominó, né? Ou vai enfrentar resistência muito grande, né? De quem tem a perder, né? De quem trabalha, e os empregos, né? E a economia, né? Vai ter sempre aquelas pessoas, né? Mas só que essa questão não está restrita ao veganismo, né? O direito à vida, né? Como você faz. E existem conflitos reais entre a gente e os outros animais, né? Nós não podemos conviver como sociedade com, sei lá, com um bando de gafanhotos, né? Com um enxame de gafanhotos, né? Existe um conflito de interesses assim, em relação às nossas plantações, por exemplo. Teríamos que, nesse caso, né, seria válido você se defender para poder comer, né? Tentar da forma menos traumática possível, né? Esses animais que se proliferam graças a alguns ratos, baratas, né? Então, para não mostrar que a questão dos animais fica restrita aos animais fofinhos, bonitinhos, gatinhos, né? Então, tem essa questão de conflitos verdadeiros. Entendeu? A primeira coisa que a gente tem que tirar é aquele dilema lá, né? Que você tem um exercício sobre ética que é muito famoso, que ele diz o seguinte, ele apresenta dois casos, que é para a gente aprender bem a distinção sobre o que é não usar como objeto um indivíduo senciente. O primeiro caso é que tem um trem desgovernado e você é capaz de puxar uma alavanca, né? De um lado de uma linha tem uma pessoa que vai morrer e do outro você mata 5. Quem que você escolheria, né? Não, eu para matar uma, né? Assim, que é melhor morrer uma do que morrer 5. Só se for alguém muito querido, tem uma série de fatores, né?
E a outra questão é a seguinte, você ter um trem para atingir 5 pessoas, ter uma que não tem nada a ver, está fora da linha, você empurra para parar o trem, né? Então essa é uma analogia perfeita à questão do uso, né? Você pegou um indivíduo que não tem nada a ver com o seu problema de saúde, etc., e usou como objeto para salvar a sua vida, né? Então a gente tem que fazer essa distinção entre o conflito verdadeiro, aquele que é um ou outro, né, da casa em chamas, né? Ou você salva 10 crianças aqui, ou o seu filho, que é um lá, não sei, ou o gato, ou 10 caçadores, né? Tem esse dilema, é muito interessante esse dilema tem um texto aí, não sei como é que ele chama, Steven, ele é um pouco radical aí. Steve Best. Steve Best, né? Ele é mais da vertente... Steve. É, muito divertido o texto dele, né? Mas a questão do uso é essa, você pega alguém que não tem absolutamente... do uso fabricado, né? Ele não tem nada a ver com o uso, e eu estou usando. Seria a mesma coisa, assim, você alega, eu tenho uma doença grave, minha vida depende disso, né? Vamos supor que eu esteja precisando de um órgão fundamental, o fígado, o coração, e não teria doadores disponíveis no momento, compatíveis. Teria eu o direito de pegar uma pessoa saudável e falar, não, ela está em conflito com o meu direito de viver, né? Então, essa pessoa, meu direito valeria mais do que o direito dela, né? Mesmo se ela fosse órfã, deficiente mental profunda, né? Será que, se você perguntasse para as pessoas, isso é válido? E, então, todas as pessoas que você abordar já têm essa consciência de direitos humanos, mesmo que não esteja bem elaborada, né? Então, esse seria um exemplo muito útil para se mostrar que mesmo que o outro não seja racional, nada, ele tem o direito de não ser usado como objeto, né? Que infelizmente não acontece quando se traça a fronteira da espécie, assim, né? Então, não é da nossa espécie, a gente usa, né? E, sei lá, o chimpanzé ainda é usado, né? Embora a Europa tenha, só na Holanda tem um laboratório lá, né? Que é mais perto, né? Uma abordagem assim que o Gary Francione, que é um dos autores nos quais mais nos baseamos, é porque ele aborda essa questão do direito a não ser propriedade com mais ênfase que os outros, né? Ele diz que seria a mesma coisa, né, você fazer uma analogia, tentar libertar os mulatos antes dos negros puros, né? Ele faz uma analogia, assim, né? Você tenta libertar os animais mais próximos dos humanos ao invés de todos de uma vez, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando estamos divulgando a questão de direitos animais para não cair neste lado, né? Não criar uma hierarquia, né, de quem merece ser salvo antes dos outros, não, né? E nós temos que ser claros, né, para finalizar, né, quem vai falar, teria um outro item aqui, como nós vamos como convencer as pessoas em relação a isso, né, que o Bruno vai falar sobre isso, né, como falar sem adoçar o discurso, assim, sem adaptar, assim, sem fazer concessões, né, mas sem ser agressivo também, né, como a gente vai convencer o outro, né, depois de uma vida toda de condicionamento, né, como ele vai mudar, né. Então, é um trabalho muito grande, é desconstruir tudo isso, né, que envolve um monte de fatores sociais, religiosos, de direito, né. Então, mesmo o direito, os profissionais de direito são muito refratários, né. Eles se ridicularizam. Eu lembro que tinha um jornal da OAB que colocava o leão, direitos animais, e tinha um leão na mesa de negociação, né. Então, para ter direitos, volta para aquela mesma ladainha, para ter direitos deve ser capaz de respeitar deveres, ter deveres, né. Então, a questão é essa aí, né? Então, resumidamente, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Valeu, Cláudio. Obrigado pela contribuição de sempre. O conhecimento e informação dos ativistas. Como é que estamos de tempo, Bruno? Se alguém quiser perguntar, 10 minutos aí. Ou se o Cláudio quiser falar da parte do ativismo, o que ele acha. Ô Cláudio, eu acho aquela palestra que você fez na última feira, você falou, a gente pegou uma parte só, e até agradeço pelo material que você enviou. Mas seria legal, né, se você tiver você tem esse tempinho, você fala um pouquinho da maneira correta de abordar os determinados conceitos que às vezes alguns ativistas se expressam de uma forma... aquela lista, né? Tem coisas muito perigosas, né? Por exemplo, coisa que nós estamos cansados de saber, né? Não ame os animais, é uma questão de amor, né? E não é uma questão de razão, né? Sei lá, termos assim que eu acho... abolicionismo animal, você quer dizer o que com isso? Que abolir os animais
de certa forma você acaba abolindo. Se todo mundo vira vegano, os animais não vão ser criados, né? Então você abole uma boa parte dos animais, né? Pelo abolicionismo animal. Filosofia vegana, você não precisa, sabe, tudo bem, você está no meio vegano, eu entendo que pegou a terminologia, é difícil mudar, né? Tem contribuições aí do Jorge sobre a questão do proto-vegetarianismo, né? Então é importante a gente ser preciso na terminologia, né? Mas é difícil brigar com termos consolidados, né? Mas a gente explicando bem o que é, né? Então acho que a questão da terminologia é fundamental. O Bruno vai falar mais sobre o jeito, né? O jeitão, né? Mas a questão sobre o que é tem que estar muito claro. O direito é isso, é um modo de proteger o interesse, mesmo que o outro lado se tenha um interesse vital, né? Nesse caso da doação de órgão que eu falei, entendeu? E normalmente são triviais, né? Alimentação, né? Os interesses, né? Mas mesmo que sejam vitais, né? Tem casos de especialismo no direito, né? Quando dois estão num naufrágio, só cabe um, a madeirinha lá, então um pode empurrar o outro e matar. Seria um caso de você poderia usar a força, né? Mas é importante que a gente seja preciso, né? Também não procurar... Claro, a gente adapta o nosso discurso, né? Conforme a nossa plateia, mas nunca abrir mão do que a gente está... Nunca fazer concessões.